Graça e paz, igreja, amém? Somos gratos ao nosso Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, pelas oportunidades que Ele tem nos dado e nos integrado, né? Já tem um tempinho, né, que não passava por aqui. E sou grato a Deus pela confiança do nosso pastor em nos direcionar para estar trazendo algo de Deus para os nossos corações. Posso ouvir um glória a Deus? O Senhor já se faz presente no meio de nós, através dos louvores, colocando tranquilidade, colocando paz aos nossos corações, para recebermos tudo aquilo que Ele já preparou. Eu fico muito feliz porque é tão bom quando a gente vai falar algo que Deus direcionou, né? Ou que vivenciamos, ou que vimos os próximos de nós passar. E isso nos traz a lembrança o quanto Deus é generoso para com cada um de nós. O quanto Ele tem cuidado de cada um de nós. E eu estava pensando, né, desde quando o pastor anunciou sobre o que eu iria falar, e eu orando a Deus, falei, Deus, sobre o que nós iremos falar nessa noite. E aí, essa semana, eu tinha o tema na mente, mas ainda faltava o contexto, né? E aí o Senhor veio ministrando aos nossos corações. Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Salmos 20. Vamos juntos fazer a leitura de 3 versos. Salmo 20, 7, 8 e 9. Você que nos acompanha através das plataformas da igreja, que o Senhor abençoe sua vida. Fique conosco até o final. Vamos sair daqui edificados pela palavra poderosa do nosso Deus. Salmos 20, verso 7 a seguir diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome santo do nosso Deus. Aleluia. Verso 8 diz assim: eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos de pé. Em algumas traduções diz, estamos firmes. Senhor, concede vitória ao rei, responde-nos quando clamamos. Em algumas traduções diz assim: salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó rei, quando clamamos. Vamos todos repetir esse último versículo. Vamos lá. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó rei, quando clamamos. Aleluia. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, que o Senhor há de ministrar aos nossos corações, ó Deus. Fala conosco, vá de encontro, ó Pai, à necessidade de cada um, ó Deus. Nós somos, ó Pai, apenas vaso, ó Deus, apenas servo, ó Pai, seja o canal, Deus, de bênção para a vida da tua igreja, ó Deus. Nós te louvamos, fica conosco, ó Pai, e nos abençoe nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Meus irmãos, eu quero trazer, antes de nós entrarmos na palavra, 2 pontos para vocês pensarem comigo. São pontos de fatos que aconteceram. E aí eu vou falar sobre o primeiro. Um jovem descobre o seu talento de cantar. Por onde ele passava, ele encantava as pessoas com sua voz. Cantava muito bem, né? Aprendeu muito rápido desde a infância. E aí os anos se passaram, né? Gravou alguns CDs, ganhou projeção internacional, mantendo ali sempre a sua simplicidade, tendo o seu alvo sempre Deus, não a fama, mas o centro era Deus do processo. E aí, ao pouco, ele foi ganhando projeção e a palavra do Senhor, através da vida dele, veio, né, alcançando mais e mais vidas, e ele se destaca
né, se destacava em meio à grande multidão que nós vimos hoje. E em um certo momento da vida, quando tudo corria bem, ele sofreu uma paralisia vocal. Não paralisia, uma paralisia vocal. Uma das cordas vocais dele não estava funcionando mais bem. Ao cantar, ele tinha algumas dificuldades. E aí ele descobriu que nunca mais ele poderia cantar com a mesma intensidade. Pensa, a pessoa que viveu da música, que cantava muito bem, de repente, ele não poderá mais ter o mesmo desempenho. E aí, talvez alguns até lançariam a pergunta: será que é o fim do chamado dele? Será que foi até ali que Deus quis usar ele? Essa é uma situação. Nós vamos falar de uma segunda situação. Em uma certa cidade havia uma família que vivia unida. Orava, jejuava, buscava a Deus, servia ao Senhor, estava juntos, frequente na igreja, todos os cultos, sempre presente. Até que um dia, o homem, o sacerdote da casa, veio a falecer. De repente, a família toda se sentiu desmontada. Os filhos, as crianças, os adolescentes, a esposa sentiu que perderam o norte, perderam o rumo. E aí, sem saber o que aconteceria com o seu futuro, o futuro financeiro, o futuro familiar. A gente sabe que quando acontece algo nessa proporção, balança demais a estrutura familiar. Sem saber, ambos começam a se perguntar constantemente: meu Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por que veio esse mal sobre nós? Nós sabemos que nós somos movidos pela fé. Agora imagine essa família perdendo a sua fé. Quando chega a esse ponto da sua vida, quando você olha e aí você não tem mais desejo de estar na casa do Senhor, quando você olha e não tem mais desejo de orar, quando você vê seus filhos se rebelarem, seus filhos perderem o desejo de estar na presença do Senhor, por mais que nós tentamos manter ali a nossa convicção, em algum momento a gente se abala. E aí, baseado nesses dois fatos que eu trouxe para vocês, dois casos, duas situações inusitadas que pode acontecer com cada um de nós. Ninguém está livre de situações que abalam a nossa fé. Veio a pergunta: como vamos lidar quando chegar o dia mau? Vocês já pararam para pensar como vocês lidariam com situações similares quando esse dia mau chegasse na vida de vocês? Ah, sim, irmão Marcos, eu não quero nem pensar nisso. Muitos não querem nem pensar. Quando eu fui ler o Salmo 20 e me aprofundar um pouquinho, a gente vê que o autor ele faz menção a algo imponente. Algo que, figuramente, a gente vê nos dias atuais, faz menção aos carros, carros e cavalos, que naquela época era sinal de poder na guerra. Enquanto muitos lutavam ali ao fio da espada, os exércitos que tinham essa logística de carros e cavalos saíam com mais agilidade no processo. E a gente consegue ver que, ligando os pontos lá atrás, no tempo do rei Davi, com os dias atuais, muitos de nós continuam confiando nos nossos próprios carros, nos nossos próprios cavalos. Você já parou para pensar, para analisar, numa situação simples?
você saindo do seu trabalho, saindo para o seu trabalho pela manhã, e você já olha o trânsito e fala, não, nada vai acontecer comigo. Não, eu dirijo muito bem. Não, está tudo certo. Alta confiança. Às vezes não é nem na questão da condução do veículo, mas alta confiança em tudo que você vai fazer. Nós devemos ter confiança, e a nossa fé é embasada em Deus, mas o excesso de confiança nos atrapalha. Quando a gente faz essa analogia, né, analisando os Salmos 20, a gente vê que se a gente depositar tamanha confiança na nossa capacidade, a gente vai cair. A gente vai sucumbir, a gente vai descer. Eu estava analisando quando eu vi esse trecho, né, de uns confiam, verso 7, uns confiam em carros. E aí é engraçado, né? Todos os irmãos sabem da história da bênção que veio para a gente, o carro, né? Mas aquela bênção, Deus já tinha preparado um caminho para ela. E eu, naquela semana que aquela bênção estava para vir, Deus já tinha preparado a bênção. Mas eu estava afoito, aflito. Eu lembro que na segunda-feira, Débora deve até lembrar também, na segunda-feira eu estava ali olhando o leilão da Receita que ia ter na terça-feira. Acho que eu comentei contigo, né, Aurélio? Ia acontecer um leilão da Receita Federal e eu estava, agoniado, e corri, arrumei a documentação e começou a aparecer uns entraves, né? E eu pensando assim, nossa, mas não vai dar certo. Tudo que eu poderia fazer, eu corri para fazer, e aquela coisa, aquela agonia toda. E aí na terça-feira eu não consegui participar do leilão. Aí o desespero bateu. Eu falei, não, está tendo um outro leilão lá em Goiânia na quarta-feira, esse aí vai dar certo. E também não deu certo. E aí na quinta eu falei, não, então não é para ser. Quando foi na sexta, para nossa surpresa, a bênção já estava ali na porta e eu nem sabia. Quando a gente confia demais na nossa capacidade e esquece que é Deus que está conduzindo o processo, a gente está fadado a errar, a cair. Em meio à guerra iminente, Davi encontra tempo para buscar a Deus. Tudo se desabando, todo mundo preocupado, vamos perder a guerra. Davi ainda encontra um tempo para buscar a Deus, não com o propósito de convencer a Deus a atender os seus pedidos, mas sim num formato que demonstra tamanha confiança em Deus, que Ele irá atender o seu pedido. Existe uma diferença muito grande quando a gente dobra o joelho para orar, para Deus atender, e às vezes a gente quer fazer Deus atender do nosso jeito. Mas não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. E é no tempo de Deus. Quando a gente fala sobre confiança, a gente consegue entender que vai além da nossa expectativa. Nossa expectativa é imediata. Nós queremos para hoje, para agora. E Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Por isso que precisa ser no tempo dele. Davi tirava esse tempo, mesmo em meio a esse turbilhão de coisas acontecendo, ele tirou esse tempo para buscar a Deus. E aí eu lembrei que Aurélio fez uma citação numa ministração nos jovens uns tempos atrás, do reloginho dele de oração, né? Todo dia, 12 horas, o negócio toca, e o que ele está fazendo? Ele para orar. E a nossa vida precisa ser assim, como um relógio, sempre despertando para buscar a presença de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Romanos 12, 2.
Romanos 12, 2. Diz assim: todos encontraram? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo quer colocar coisa goela abaixo da gente. Todo dia uma coisa nova está surgindo e eles querem, sabe, que a gente aceite que é aquilo ali, quer fazer a gente acreditar que é aquilo ali que tem que ser. Mas ali Paulo está dizendo, não vos conformeis. Olha só para você ver um intervalo de tempo, desde a época de Paulo com os dias atuais, e tanto que a palavra é renovada, o tanto que esse versículo tem a ver com os nossos dias que vivemos hoje. Quando nós analisamos nesse capítulo de Salmo 20, nós podemos dividir em 3, vamos assim dizer, 3 pontos muito importantes para aplicarmos na nossa vida. Às vezes nós sabemos muito bem pedir, mas não sabemos ser submissos. Às vezes a gente sabe pedir, entende a submissão, mas não é grato. Então são 3 pontos que eu quero que os irmãos se aprofundem conosco nessa noite: petição, submissão, gratidão ao Senhor. Vamos repetir todos juntos? Petição, submissão, gratidão ao Senhor. Quando a gente vê lá no versículo 1, 2 e 9 do Salmo 20, está dizendo assim: que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Verso 2: do santuário te enviei auxílio e de Sião te dê apoio. E o verso 9 fala: salva-nos, Senhor. Pedido, clamor. Nesses 3 versículos, o autor está trazendo a alusão que nós devemos clamar com confiança, pedir com confiança, não com imposição, mas com confiança em Deus. Quando nós olhamos no verso 6 e no verso 7, ele já nos leva para a parte da submissão. Agora sei, verso 6, que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Olha só, ele se submete a Deus, entendendo que Deus vai vir em favor dele. Dos seus santos céus ele responde com poder salvador e da sua mão direita. E aí o verso 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome santo do nosso Deus. Nesses 2 versículos a gente vê essa submissão presente a Deus, à vontade de Deus, ao querer de Deus e ao tempo de Deus. Quando nós olhamos no verso 5, nós entendemos a gratidão. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e erguemos as nossas bandeiras em nome do Senhor nosso Deus. Gratidão. Se vocês perceberem, ele começa pedindo, ele se submete e ele já agradece antes de receber. Porque lá no final ele ainda continua pedindo. Mas ele já foi grato antes mesmo de receber. Vocês já pararam para analisar a profundidade desse texto? Será que nós, nos dias atuais, a gente consegue ser grato a Deus antes mesmo de receber aquela bênção? Aquela providência, aquela provisão? Quando o dia mal chegar, que a gente... Verso 8, parte A: chegai-vos a Deus e Ele
se chegará a vós. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele vai se achegar a nós. No dia da nossa aflição, nos dias maus que podem vir a surgir, sejamos gratos pelas bênçãos e misericórdias alcançadas pelo nosso Deus. Salmos 75, versículo 1. Os que encontraram, vamos ler. Salmo 75, versículo 1. A Ti, ó Deus, glorificamos. A Ti damos louvor, pois o Teu nome está perto, e as Tuas maravilhas o declaram. Gratidão. As maravilhas do Senhor declara que Ele é e Ele sempre será aquele que vai prover em nossas causas. Lembra que eu falei da primeira história do levita? E eu achei muito interessante, porque eu ainda não tinha parado para analisar isso. Na manhã da consagração, quando Ingrid relatou essa história sobre Leonardo Gonçalves, eu pude perceber que em muitos momentos aquele sentimento que ele tem, que ele estava tendo ou ainda tem, é um sentimento que se remete a nós também. Naquela primeira história, ele entende que Deus é o artista e ele é apenas o pincel. Olha só a profundidade desse texto. Mas ele sente que esse pincel está quebrado. E aí? O que fazer quando o pincel está quebrado? Compra outro? Joga fora? Para de servir? Não pode mais adorar a Deus? O sentimento é que Deus vai substituir ele. Você já parou para pensar nessa profundidade? O momento que você pensa que você não pode mais servir, que você não tem mais o que oferecer para Deus. Eu acredito que a maioria de nós, em algum momento da nossa vida, teve esse sentimento. É muito difícil estarmos sempre com o nosso pincel inteiro, sempre funcionando. Na verdade, é que, aí agora eu puxo na minha interpretação, sempre nós fomos um pincel quebrado. E Deus é que continua nos restaurando todo dia, todo dia, todo dia. Ele continua restaurando a nossa vida para continuar pintando essa obra, essa pintura, que é o reino de Deus. Se deixa ser usado, meu irmão. Independente do seu estado, independente da situação que você estiver, se deixa ser usado. Se deixa ser restaurado pelo Senhor. Quando nós falamos daquela segunda história, aquela família ainda busca respostas. Mas Deus tem sustentado essa família de pé por causa da misericórdia e da graça dele. Às vezes, situações que somos conduzidos a entrar, não é que você quer entrar, sabe? Você é conduzido a entrar naquela situação. Você não foi nem convidado, te empurraram, te colocaram naquela situação. Gera uma neblina densa. Você olha e não consegue enxergar nada à frente. Mas nesse momento, Deus está segurando em tua mão.
e está te guiando e conduzindo para a calmaria. Independente dos ventos fortes que venham a surgir, Deus está no comando, Deus está te guiando, e Ele te levará para aquele estágio de tranquilidade. Quando nós analisamos essas duas histórias, vemos que as indagações, as perguntas, as dúvidas sempre vão surgir na nossa vida. Sempre vai ter. Meu Deus, por que disso aqui? Por que isso aqui está acontecendo comigo? Por que as coisas... Deus abençoe, meu irmão. Por que as coisas não estão acontecendo na proporção que eu imaginava? O que nós temos que ter em mente é que quando esse dia mal chegar, quem vai segurar na nossa mão é Jesus. Se clamarmos. Você já percebeu quando uma pessoa passa a vida inteira, o tempo todo em sofrimento? Eu já vi algumas histórias, algumas pessoas, algumas situações. A vida todinha parece que nasceu para sofrer naquela causa, naquela situação. E aí eu me pego perguntando, mas Deus, por que será que nada muda? Por que as coisas não se transformam? Por que não tem um alívio dessa pressão toda? E às vezes é porque nós não estamos sabendo pedir, não estamos sabendo clamar. Nós precisamos clamar. E aí eu fecho com o Salmo 20 e o verso 9. Salmo 20, verso 9. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, ó Rei, quando clamamos. Essa semana, aquela causa que no seu íntimo você conhece, você sabe. Você já tirou um tempinho para clamar a Deus, para Deus resolver? Tu já tirou um tempinho para clamar a Deus, para Deus vir com socorro mesmo? Mesmo que seja no tempo dele, mas que você clame de forma com profundidade. Eu, nos dias atuais, tenho clamado. E Deus sabe de todas as coisas. E Ele virá com socorro para todos nós. Amém? Se levante do seu lugar, vamos estar agradecendo a Deus por essa palavra. Se você tiver alguma coisa para colocar, alguma causa nas mãos do Senhor nesse momento, se sentir à vontade. Sentir a vontade de estar clamando conosco à frente, ou aí no seu lugar mesmo, ou aí na sua casa mesmo. Faça, porque esse é o momento. O Senhor está nos chamando para clamarmos pelas nossas causas. Precisamos pedir ao nosso Deus misericórdia, Pai, misericórdia.
na vida do teu povo, na vida da tua igreja. Vamos orar nessa noite? Deus amado, Deus de misericórdia, Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem feito. Te agradecemos, ó Deus, porque nós não somos merecedores de tamanha graça, ó Deus, mas o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem cuidado da tua igreja, tem cuidado dos teus servos. O Senhor conhece o interior de cada um que está aqui neste lugar, de cada pessoa que está através das transmissões. O Senhor sabe a necessidade de cada um, ó Pai, e nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que seja feita a tua vontade, ó Deus, tanto aqui na terra como aí no céu, ó Pai. Que a tua vontade seja soberana sobre a vida dos teus servos. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, pega na mão dos teus servos, ó Deus, o sustenta, ó Deus, em graça e misericórdia, ó Pai. Não os deixe, ó Pai, desanimar. Não os deixe, Senhor, sucumbir, ó Pai. Não deixe, Senhor, que eles fraquejam em sua fé, ó Pai. Mas que eles estejam, Deus, sendo acolhidos pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. E toda a igreja diz, amém, amém, aleluia. Vamos louvar ao nosso Deus nessa noite.